Você já ficou meio perdido quando foi fazer algum reconhecimento de site porque ele tinha 1 milhão de subdomínios e um monte deles acabavam sendo subdomínios que não estavam funcionando ou simplesmente algum código de erro? Pois é, essa ferramenta que eu vou te mostrar hoje, ela pode te ajudar nisso. Então fica comigo que inclusive vai ter uma boa parte do vídeo prática. A maioria do vídeo é prática. Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônima, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking. Eu sou Afonso da Silva e nesse vídeo eu vou te apresentar o Aquatone, o tira-print da galera de segurança da informação. Da galera do hacking, do bounty e tudo mais. É um carinha que gosta pra caramba de tirar print e desenvolver um site mais inteligente quanto a isso. Então, não é só um tira-print simples, ele desenvolve um relatório super bacana para você. Mas, se você não está entendendo nada, tranquilo, fica de boa que eu vou te apresentar a ferramenta e te mostrar o resultado dela também, beleza? Antes da gente ir para o assunto principal, eu tenho que dizer para você que aqui na descrição a gente tem os nossos cursos de segurança da informação e hacking, cursos de Python, ensinando você a desenvolver suas próprias ferramentas de segurança da informação e hacking, e também o nosso curso de redes voltado para a galera dessa área, que tem como objetivo te introduzir a redes de computadores e ir te aprofundando ao longo do curso. Então dá uma olhada aqui na descrição que vai valer super a pena. Então vamos lá. O que é o Aquatone? O Aquatone basicamente é uma ferramenta de coleta de informações. Então ela faz parte do primeiro período ali do pentest, da primeira etapa do bug bounty, né, a primeira etapa prática, que seria fazer a coleta de dados de um alvo. Ou seja, a parte mais importante de um processo de pentest, por exemplo, porque é muito mais viável você ficar 5 dias afiando o machado e 1 dia cortando a árvore do que você ficar 6 dias incessantemente tentando cortar a árvore e não conseguir cortar ela da melhor forma possível. Então a etapa de preparação de um processo desses é uma das etapas mais importantes, se não a mais importante que a gente tem. E essa ferramenta que eu vou apresentar para você, ela basicamente acessa o alvo, acessa os subdomínios daquele alvo, tira prints, coleta as tecnologias utilizadas por aquele alvo e entrega tudo para você em um relatório HTML super organizado com a possibilidade de você selecionar ali como você quer visualizar aquilo. Se vamos supor que tenha 50 domínios do seu alvo, desses 50 domínios, 10 deles deram um erro 403. Essa ferramenta ela vai unir esses 10 erros, esses 10 subdomínios numa mesma categoria erro 403. E aí você não vai precisar desperdiçar tempo acessando aqueles subdomínios, sendo que aqueles subdomínios não tem nada de importante. Então ela basicamente vai conseguir te auxiliar a tirar o que tem de mais importante dentro de um alvo no processo de Capture the Flag até mesmo, Pentest ou Bug Bounty. O objetivo dela é exatamente esse. Tirar prints para fazer com que você se concentre no que é importante e, como bônus, ainda te entregar as tecnologias que são utilizadas naquelas páginas e um gráfico super bonitinho informando quais tecnologias são utilizadas em quais páginas e quais páginas utilizam tais tecnologias. Então, vamos para a parte prática, que na parte prática eu consigo te explicar um pouquinho melhor e demonstrar como o Aquatone funciona e como ele funciona em conjunto com outras ferramentas, já que você pode pegar as respostas do Subfinder, Sublister e outras ferramentas de coleta de subdomínios e jogar essas respostas diretamente para o Aquatone. Então vamos ver como é que esse Paranauê funciona. Bem, então deixa eu demonstrar para você aqui a parte prática do Aquatone, né? A parte que realmente interessa para a gente, é a parte que a gente precisa analisar, precisa ver o funcionamento. E já adianto para você que não é nada de extraordinário, é bem simples inclusive. Eu estou utilizando aqui duas ferramentas em colaboração, o Subfinder e o Aquatone. Então deixa eu te mostrar aqui primeiro o Subfinder, o que ele é, para depois mostrar para você ele unido ao Aquatone qual o resultado que a gente tem. O Subfinder em si, ele é um procurador de subdomínios, como o próprio nome dele já sugere. Temos outros diversos que também são compatíveis diretamente com o Aquatone, tá? Tem o Sublister, tem o Findomain, desculpa. Então, assim, tem bastantes scripts já pré-prontos
para estar sendo utilizado junto com o Aquatone, mas caso você utilize algum totalmente diferente a esses, você pode estar utilizando apenas o Aquatone junto com uma wordlist.txt. Eu também vou demonstrar isso para você aqui. Então eu rodei o Subfinder bem tranquilo aqui, Subfinder -D. Eu coloquei um domínio da GetDragon. A GetDragon tá num programa de bug bounty público lá na HackerOne, então não tem problema nenhum a gente fazer esse tipo de verificação. Então aqui ele encontrou apenas 2 subdomínios, o blog da GetDragon e o www da GetDragon, certo? Subfinder. Então é basicamente isso daqui que o Subfinder fez. Ele encontrou esses 2 subdomínios, assim como outro script, sublister, etc., também faria, certo? E aí, o que eu fiz? Eu fiz ele junto ao Aquatone, para que o Aquatone entrasse nessas aplicações e fizesse a coleta dos screenshots e fizesse a união disso tudo, certo? Então, basicamente, aqui o que eu fiz foi colocar esse símbolo aqui, né? E eu sempre esqueço o nome, é pipe. Eu coloquei um pipezinho, que significa o quê? Que todas as saídas do Subfinder, eles são as entradas do Aquatone, certo? Então, tudo que sai do Subfinder vira a entrada do Aquatone e ele já roda tudo direto. Dá para fazer com outras ferramentas, como eu disse, da mesma maneira. Afonso, mas eu não quero fazer assim. Eu quero fazer com eu tenho uma word list de texto de URLs, tipo essa daqui, ó. E eu quero colocar ela para rodar no meu Aquatone. Como que eu posso fazer? É bem simples. Você vem aqui, dá um cat, aí você dá um cat no arquivo que você tem com esses subdomínios e coloca Aquatone. E pronto. Fechou. É isso. Tá? É disso que você precisa. Na real, você tem que colocar o pipe também, tá? Você coloca o pipe também. Porque o que ele vai fazer? Ele vai dar um cat no arquivo, ou seja, vai ler linha por linha, e toda essa leitura, toda essa saída vira a entrada do Aquatone. Então dá para fazer assim também, caso você queira ou fazer uma word list personalizada, ou fazer uma word list de URLs de sites diferentes. Então você também pode fazer dessa maneira. Show? Você não precisa estar utilizando uma ferramenta antes disso. Como também você pode estar utilizando outras ferramentas para complementarem isso, como o HTTPX, por exemplo, para fazer a verificação se aquele URL ele é válido ou não, né? Caso você queira destrinchar um pouquinho mais, afunilar esse funil, você pode, tá? Até mesmo porque a gente tem várias empresas com um monte de subdomínio e alguns deles são subdomínios que não estão funcionando, né? Subdomínios offline. Por exemplo, se você for fazer aí uma busca de subdomínios do LinkedIn, do Google, do Facebook, cara, são subdomínios quase infinitos, assim, é muita coisa, e aí o HTTPX ele poderia dar uma auxiliada nisso também. Mas beleza, vamos ver aqui então o que o Aquatone ele mostra pra gente. Eu rodei primeiro o Subfinder, bonitinho, e aqui já começa a execução do Aquatone. Lembrando que o Aquatone ele precisa ter um Chromium ou um Google Chrome instalado no seu Linux para que ele consiga fazer as automações e os print screens dele. Então você precisa instalar uma dessas duas opções de browser para que ele funcione direitinho. Eu coloquei um Chromium e está funcionando bem pra caramba, tá? Então eu rodei o Aquatone, ele pegou dois targets, 2 alvos, colocou 2 threads e rodou aqui nas portas padrões que ele achou interessante rodar. Isso tudo é personalizável, tá? A gente já vai chegar lá. Então, com isso, o Aquatone ele acessou esses URLs aqui. Ele acessou esses domínios todos aqui. Alguns ele conseguiu fazer o print screen, outros ele não conseguiu fazer o print screen e o levantamento de tecnologias. É bastante importante dizer que o Aquatone ele não é só uma ferramenta de print, né? Então aqui basicamente a gente tem a saída dele que fica em Aquatone Report. Você pode configurar a saída dele. Se você não configura a saída dele, a saída padrão é onde você está. Então é o local que você está no Linux naquele momento. Eu já estou aqui na pasta Aquatone Reports. E aqui é a saída dele, tá? Ele tem a saída de headers, ele tem a saída de HTML, ele tem a saída de screenshots e ele tem a saída mais completa, né? Que é a de HTML pronta, é o reporte completo. Também temos os URLs, isso aqui é uma saída dele, tá? Eu peguei como exemplo de entrada ali, mas é uma saída do próprio Aquatone. E também a gente tem o Session.json. Vamos abrir aqui o HTML para dar uma olhada, já estava aberto aqui na realidade. E aqui é o Aquatone, tá? Essa é a interface gráfica dele, vamos dizer assim. E aqui
tem poucas opções. Em Pages, a gente pode separar essas páginas que ele encontrou por similaridade, hosts ou single pages. Então, se eu colocar aqui por hosts, ela muda um pouco essa perspectiva. Você tem que ter noção que essa ferramenta ela pode ser utilizada para você fazer isso em ambientes maiores. Eu peguei aqui a GetDragons, que é um site que tem pouca opção tem pouco subdomínio, mas se você fosse pegar um bug bounty aí com uma empresa que tem 100, 200, e seja 50 subdomínios, esse relatório ele já seria muito diferente, seria recheado de coisas. Eu gosto sempre de colocar aqui o Aquatone nessas duas opções. A opção de host, para a gente entender da onde que ele está tirando essas informações, e a opção de similaridade é muito legal também, porque aqui ele vai agrupar, por exemplo, essas todas as páginas deram erro 403, então ele vai colocar tudo no mesmo escopo. Tá? Então isso daqui é bastante legal mesmo. Aqui em Show More seria se tivesse mais coisa, mas não tem, tá? E aqui também, caso tivesse outras páginas, ela rolaria para o lado nesse caso. Beleza, Afonso, entendi, mas o que acontece? O que tá rolando aí? Eu vou pegar aqui, por exemplo, o blog GetDragon e vou clicar aqui em cima em View Details. E aqui você consegue ver todos os detalhes desse blog, do que o Aquatone conseguiu coletar, certo? Então ele mostra todos os cabeçalhos, as respostas de cabeçalho, e você consegue ver esses cabeçalhos como raw e também como raw response, né? O próprio header e a resposta do header. E além disso, você pode, obviamente, visitar a página, o que é um botão que parece ser idiota, mas é muito importante, lembrando que eu estou num escopo super pequeno e a gente está falando de um possível teste com 50 subdomínios, tá? Então é bastante importante isso daqui. Aqui também ele mostra algumas tecnologias que esse blog está utilizando. Então aqui a gente tem o Cloudflare, o Elementor, o Ionicus, o Google Font API, o Modernizer, o _JS, WordPress, jQuery e jQuery Migrate. Isso a gente consegue verificar também em outras páginas como aqui que só utiliza o Cloudflare. Embaixo a gente tem outras como o Bootstrap, por exemplo. Então isso é bastante interessante, mas caso você queira ver isso de uma forma diferente, você também consegue ver isso de uma forma diferente no Graph. Aqui no Graph dele, ele faz uma união bem simples, principalmente focando nas tecnologias desse site. Então aqui, por exemplo, a gente tem o Modernizer, a gente tem o underscore e onde que ele está sendo executado, né? E clicando aqui você consegue ver com maior facilidade as linhas, né? Ele destaca, essa é a palavra, ele destaca o que sobre aquele alvo. Então é bastante interessante, é bastante intuitivo você dar uma olhada nesses gráficos. E novamente, quando a gente tem um ambiente um pouco maior, esse gráfico ele fica recheado de informações de verdade, tá? Fica com coisa pra caramba. Então, basicamente, esse carinha aqui é o Aquatone. Mas antes da gente finalizar essa parte de visualização prática, eu só vou mostrar para você o GitHub dele rapidão e a gente já volta aí para a câmera total. E para encontrar o GitHub do Aquatone é super fácil. Você só digita Aquatone no Google, já aparece o Aquatone GitHub. E aqui existem algumas opções, alguns comandos para o Aquatone. Ele explica que você precisa ter um Chromium ali em cima também. E você pode estar fazendo a instalação dele, como ele é desenvolvido em Go, ou você pode estar baixando ali o binário dele fazendo a instalação, ou está fazendo a instalação de outra maneira, utilizando o próprio Go. Mas o recomendado mesmo é o binário, tá vendo? Aqui, ó. O binário realmente, certo? Então, os comandos dele, eles dão a opção de você configurar bastante coisa, tá? Então, apesar de não terem muitas opções de comando, você tem a opção Silent, por exemplo, para não mostrar na tela o que não deu certo. A opção de Threads, que é super interessante, a gente utilizou só 2 threads ali, poderia ter utilizado 10, talvez 20, tá?
A parte de portas, que ele tem um certo padrão, né, de verificação de portas, ele foca na 80, na 443, em algumas outras portas similares, mas se você quiser, você pode estar fazendo uma configuração dessas portas com a opção menos ports, e aí você consegue colocar entre aspas o que você quer, né? Qual tipo de porta que você quer fazer a verificação, que às vezes é muito interessante porque o serviço não necessariamente ele vai estar rodando na 80, na 443, na 8080 ou na 80443, ele pode estar rodando em uma outra porta exatamente para dificultar esse tipo de verificação. Além disso, você também pode colocar ali um comando nmap para ele fazer os inputs do nmap, né? ML no caso, e outras opções mais voltadas para configuração de path e assim por diante. Então, essa é a parte, né, de tela mesmo que eu queria mostrar para você. Espero que você tenha curtido, de certa forma, aí, essa parte prática que eu vou tentar colocar mais nos vídeos daqui para frente. Assim eu espero conseguir. Então, vamos voltar aí para a câmera. Interrompemos essa programação para avisar que a Uniciv apoia o Guia Anônima e o Guia Anônima apoia a Uniciv. Conheça as pós-graduações no site da Uniciv agora, uniciv.com.br/curso. Curso pra cacete, meu, olha isso, bicho. Então, basicamente, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha curtido a explicação e tenha entendido a funcionalidade do Aquatone, que, como eu disse ao longo da demonstração prática, pode ser utilizada com outras ferramentas como HTTPX, GAL e assim por diante. Então, se você curtiu, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo com o seu grupo de estudos, com o seu grupo de amigos, grupo da faculdade ou da escola que tem interesse nessa área, beleza? Então é isso. Não se esqueça mesmo de dar uma olhadinha na descrição e acompanhar a gente nas outras redes sociais. Show? Então é isso. Valeu!